Existe um livro muito bacana chamado A Caminho da Luz. Esse livro, A Caminho da Luz, ele foi escrito pelo Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, nos anos 30, 38, algo desse tipo. O Chico Xavier, na verdade, ele não escrevia livros com informações que saíam da sua mente. Ele era o que nós chamamos de um psicógrafo. Ele psicografava, ou seja, ele recebia essas informações através dos espíritos. Os espíritos escreviam por ele. E esse livro, A Caminho da Luz, é de um espírito chamado Emmanuel. Esse espírito chamado Emmanuel, ele esteve na época do Cristo, quando o Cristo esteve aqui a última vez, há 2023 anos atrás. Emmanuel, ele era um senador romano, tinha um alto cargo no Senado. E ele evoluiu, Chico Xavier, nessas aventuras, nessas tragédias que acontecem ao longo da história humana. E o espírito Emmanuel evoluiu, assim como o do Chico Xavier também. E agora, no século XX, vieram para fazer um trabalho que era exatamente de passar informações sobre a civilização humana no planeta Terra. E o livro chama-se exatamente A Caminho da Luz. Se você não conhece esse livro, A Caminho da Luz, eu recomendo, é um livro fabuloso. Ele fala exatamente sobre as civilizações que vieram de outro orbe, do orbe de Capela, para o planeta Terra. Isso há 15, 20, 30 mil anos atrás. Foram os povos arianos, foram os hebreus, foram os egípcios, foram os hindus. E é uma história assim muito interessante. E hoje exatamente eu estava ouvindo, né, uma aula falando sobre esses espíritos que vieram exatamente como egípcios. E esses egípcios, eles foram considerados, segundo Emmanuel, os espíritos assim menos rebeldes dos que vieram para o planeta Terra, dos que vieram colonizar, dividir o conhecimento com nós terráqueos. Se você estudar um pouco da história egípcia, eu gosto muito da história egípcia. Se você estudar um pouco da história egípcia, você vê que o egípcio, ele estava muito preocupado com o espírito, o que iria acontecer depois da morte. Ele estava sempre sendo preparado, né? Principalmente no alto escalão do povo egípcio, né? Os faraós, eles estavam sempre sendo preparados para a vida no porvir, né? No pós-morte. Então eles sabiam que existia algo muito mais do que simplesmente um túmulo. Eles sabiam que a vida continuava. E eles tinham exatamente o objetivo de voltar para aquele mundo perdido que era o mundo de Capela. Aquela estrela na constelação da Cabra. Dá para ver aqui da Terra? Dá. Mas se eu disser que se eu olhar para cima, eu não sei qual é. Mas existe sim, tá bom? Fica ali do lado provavelmente das Três Marias, né? Que é aquela constelação ali como é que se chama mesmo? Constelação de Órion. Constelação de Órion, ali naquele trecho ali, provavelmente. Inclusive, na literatura, né? Na literatura egípcia, na mitologia egípcia, nós consideramos mitologia, porque a gente não pode querer acreditar. A egiptologia, a ciência, né, a história, teima em não querer acreditar nessas coisas. Por quê? Como vai se provar? Como vai deixar o povo escravo? Então fica difícil, né? Tá certo? Então, o que aconteceu? Esse povo, que é o povo egípcio, eles vieram para o planeta Terra trazendo conhecimento, muitas informações,
matemática, ciência, construção, mas acima de tudo, o pensamento em voltar um dia para os orbes superiores. E eles fizeram isso? Eles fizeram. Que civilização maravilhosa o Egito. Eu tive o prazer de estar no Egito em 2017 e aquilo até hoje é algo assim fantástico, imponente e que existe. É uma herança que eles deixaram para nós terráqueos de 2023, ou seja, coisas de 5.000 anos atrás, teoricamente 5.000 anos, provavelmente muito mais, principalmente as pirâmides, a esfinge. Então eu pergunto a você, será que esses nossos amigos que estão vindo de outros orbes, será que eles estão vindo na mesma condição que os exilados de Capela vieram? Ou seja, estão vindo de certa maneira para aprender algo com a gente, ou quem sabe ensinar. Talvez a missão deles seja apenas ensinar. Talvez seja um castigo para eles, talvez seja, porque nós ainda somos rudes a caminho da evolução. Vocês já pararam para pensar que todo professor, muitas vezes ele tem uma tarefa difícil, que é a tarefa de ensinar. Nem todo mundo quer aprender, mas muita gente aprende. Agora, se é a maioria ou a minoria, esse é o porém. Muitas vezes a gente não encontra colaboração daqueles alunos, né? Quando eu falo alunos, eu estou falando dos terráqueos. Será que a gente vai encontrar terráqueos que queiram colaborar com essa nova mudança necessária e que Deus com certeza abalizou? Pessoal, um abraço para vocês aqui, Valdeci Braulio, ou quem sabe Braulio Valdeci, deixando vocês para pensar. Um abraço para vocês, valeu!